Algumas feridas não cicatrizam. Elas apenas aprendem a sangrar em silêncio. A neblina ainda descansava sobre as árvores quando Clara empurrou o portão de ferro com as 2 mãos. Era segunda-feira, e as aulas começavam às 7h15. Na pequena cidade de Monte das Pedras, o tempo parecia mais lento. As manhãs carregavam o mesmo cheiro de café antigo e madeira molhada desde que ela se lembrava. E Clara lembrava de tudo. Era professora de literatura no colégio estadual da cidade havia mais de 2 décadas. Dava aulas no mesmo prédio onde fora aluna, andava pelos mesmos corredores onde havia amado pela primeira vez e onde perdera tudo numa noite de novembro que jamais deixou de doer. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, nunca saiu dali. E não porque não tivesse oportunidades, mas porque parte dela ainda morava no passado, num passado que se recusava a morrer. Seu olhar era calmo, mas havia algo em seus olhos que denunciava cansaço. Não de viver, mas de esperar. Esperar explicações, respostas, alguma lógica para o silêncio que tomou conta da sua vida no dia em que Rafael desapareceu. Noivo, apaixonado, promissor e sumido. Sem pistas, sem despedida, sem corpo, apenas ausente, como se o mundo tivesse dado delete na existência dele. Nos primeiros anos ela procurou, fez boletim de ocorrência, interrogou amigos, chorou nas rádios locais, foi até cidades vizinhas. Depois parou. Não porque desistiu, mas porque entendeu. Nem todo mundo quer que certas verdades sejam encontradas. E então, naquela segunda-feira comum, Gabriel entrou na sala. Tinha 17 anos, cabelos castanhos, olhar profundo, alto, magro e uma timidez que se via no jeito de caminhar. Era aluno novo, transferido do interior do Paraná. Sentou-se ao fundo sem alarde. Clara o cumprimentou como fazia com todos, mas quando ele disse "Bom dia", algo paralisou dentro dela. A voz, aquela voz, foi como ouvir um eco de 20 anos atrás. A mesma entonação calma, o mesmo sotaque leve. Rafael. Era como se Rafael tivesse acabado de entrar naquela sala, num corpo mais jovem. Ela disfarçou. Continuou a aula como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos voltavam a ele. Não havia como evitar. Gabriel parecia não notar, ou fingia não perceber. Na aula seguinte, pediu que os alunos fizessem uma redação com o tema. Uma carta que nunca foi enviada. Era uma atividade comum, mas para Clara, aquela redação tinha outro peso. Ela mesma guardava, em uma caixa de madeira no sótão de casa, mais de 20 cartas que Rafael escrevera nos meses antes de desaparecer. Palavras de amor, de dúvida, de planos. Ela nunca mostrou a ninguém. Na sexta-feira, recolheu as redações. Leu todas em casa como sempre fazia. E quando abriu a de Gabriel, suas mãos tremiam antes de terminar o primeiro parágrafo. Se eu não voltar, siga em frente. Se esquecer meu rosto, guarde minha voz. E se amar outra pessoa, ame como se ainda fosse comigo. Clara deixou o papel cair. Ela conhecia aquelas palavras. Rafael escrevera isso na última carta, a mais dolorosa. A que ela relia todos os anos, no dia 3 de novembro, data em que ele sumiu. Mas como aquele garoto escreveria a mesma coisa? Como poderia citar exatamente as palavras de uma carta que nunca fora publicada, lida ou sequer mencionada a alguém? Ela ficou ali por longos minutos, com o coração disparado. Aquilo não podia ser coincidência. Não era possível. Na segunda-feira seguinte, esperou Gabriel sair da aula. Chamou-o com suavidade. "Gabriel, posso conversar com você um minuto?" "Claro, professora", respondeu ele, com aquele mesmo olhar de serenidade desconcertante. "Sua redação? Você a escreveu sozinho?" Ele sorriu, meio sem jeito. "Sim, eu gosto de escrever. Minha mãe dizia que eu pareço com meu pai nisso, embora eu nunca tenha conhecido ele." Clara congelou. "Sua mãe, como ela se chamava?" "Cecília. Morreu ano passado, me criou sozinha." Clara sabia quem era Cecília. Uma moça humilde que
trabalhava como camareira no antigo hotel Mirante do Sol, onde Rafael se hospedava às vezes quando a casa dos pais o sufocava. Uma moça quase invisível na cidade. Ela agradeceu, despediu-se e foi para casa com a mente em turbilhão. Subiu até o sótão, pegou a caixa e leu, mais uma vez, a última carta. As palavras estavam lá, idênticas às da redação de Gabriel, a caligrafia de Rafael. A dor, o medo, a despedida, tudo impresso no papel amarelado. Naquela noite, Clara não dormiu. Pela primeira vez em anos, ela sentia que a história que tentaram enterrar estava voltando à tona. E talvez, com ela, as verdades que ninguém quis ouvir. Mas algo dentro de si também dizia: cuidado, porque reviver certos segredos pode custar caro, e Clara sabia. Algumas vozes, quando voltam, não querem apenas ser ouvidas, querem ser respondidas. Continua. E enquanto Clara segura nas mãos o passado que nunca enterrou, algo dentro dela desperta, não apenas pela semelhança, mas pela certeza de que o silêncio esconde mais do que memórias. Em breve, porque certas histórias não terminam com um adeus, elas apenas pausam, esperando o momento certo para recomeçar.